Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Este programa está no ar em Recife e região metropolitana através do canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também em todo o Brasil e no mundo pelo Spotify e pelo nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Hoje estudaremos a quarta lição do primeiro trimestre com o título A Paternidade Divina. E para comentar essa lição, contamos com a participação do evangelista Alessandro Barreto. Pastor irmão Alessandro. Amém, pastor Nath Jackson. Do auxiliar e professor irmão Givanildo Hermano. Pastor irmão Givanildo. Paz do Senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez. E também do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Pastor irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Nath Jackson. Nesta lição, iremos compreender que a paternidade de Deus é uma verdade revelada nas Escrituras que mostra o Pai como fonte eterna de toda a vida. Ele enviou seu Filho, concedeu seu Espírito, formando conosco uma relação íntima, segura e transformadora. Evangelista Alessandro, o senhor poderia ler, por favor, o textuário desta semana? Pois não, pastor. Diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 14. Irmão Givanildo, o senhor poderia ler, por favor, a verdade prática desta semana? Sim, pastor. A verdade prática diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Segundo, reconhecer que confessar Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E terceiro e último objetivo, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em 1 João, no capítulo 4, versículos 13 ao 16. Acompanhe conosco. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a quarta lição que tem como título A Paternidade Divina. Semana passada estivemos estudando a terceira lição que teve como título O Pai enviou o Filho. E naquela lição nós podemos compreender que o envio do Filho é a maior prova do amor de Deus. Naquela lição também nós reconhecemos a vinda de Cristo, que a vinda de Cristo ocorreu no tempo que Deus escolheu para manifestar e também aprendemos a identificar a atuação da Trindade na execução e aplicação da salvação. Esta semana estamos estudando sobre a paternidade divina, uma lição maravilhosa e, como sempre comentamos aqui, este trimestre é um trimestre que requererá do professor um pouco mais de esforço, né, com relação, sobretudo, à interpretação dos textos bíblicos, porque essa lição deste trimestre ela está muito bíblica, né, tem muitos versículos, muitos textos. É claro que pelo pouco tempo, eu digo em torno de 1 hora, que cada professor tem para fazer a exposição de toda a lição, o professor não tem como ler todos os textos e interpretar e aplicar todos os textos. Daí a importância do professor estudar antecipadamente daquela relação de textos que a lição está propondo
ele elenca 2 ou 3 de cada tópico para fazer a interpretação e aplicação do texto. E com isso, o aluno, ao concluir a aula, terá vivenciado todo o conteúdo da lição. Porque a lição está estruturada de uma forma a atender o tema, e esse tema ele está diluído em 3 tópicos, que vai seguindo um desenvolvimento lógico. É importante que o professor sempre esteja observando os objetivos da lição, para que em algum momento lá na lição ele não vá devagar, não vá sair do tema. A escola dominical, ela usa este método, ela é metodológica, existe um método específico, um conteúdo específico, existe um currículo a ser cumprido. Então é importante que o professor seja sempre observando isso, para que não comece com a lição falando sobre a paternidade divina e acabe a lição falando sobre a divindade de Jesus. Deve ser trabalhado dentro dessas balizas. Se o tema é a paternidade divina, quais são os objetivos propostos? São esses, e são esses objetivos que nós procuraremos perseguir na abordagem da lição. Evangelista Alessandro, a lição desta semana, a paternidade divina, é uma lição que requererá do professor, como já comentamos, um pouco mais de tempo para que ele se debruce, para que ele leia, para que ele entenda até a forma como o autor da lição está abordando este tema, para que não repita o conteúdo que foi trabalhado na lição de número 2, que fala sobre Deus Pai. Perfeito, pastor. A natureza desse trimestre é justamente tratar sobre as pessoas da Santíssima Trindade de forma separada, mas também em algum momento mostrando a correlação eterna entre elas. Então, se não tiver o devido cuidado, como o senhor falou, de fato pode acontecer isso, uma certa redundância, não é? Então é preciso ter bastante cautela nesse sentido de explorar, pastor, a pessoa da Trindade que está sendo estudada. Nesse caso aqui vai ser a pessoa do Pai, não é? E uma outra coisa que eu diria também, pastor, baseado ainda na sua fala, que foi muito pertinente, é que deve ter cuidado também para não inferiorizar uma das pessoas da Trindade, né? A gente vai ver que hoje essa expressão paternidade, há um porquê didático disso. Há uma questão teológica voltada nesse aspecto dessa terminologia, né? Há uma questão pedagógica. Vamos ver que essa ideia de paternidade, ela nos ajuda a entender que há uma função na Trindade do Pai, que é diferente da do Filho, que é diferente da do Espírito, mas que estas funções em nada minimizam ou submetem a uma hierarquia que não seja voluntária na Trindade. Então, acho que é muito interessante a gente iniciar já mostrando, pastor, os textos bíblicos que de alguma forma estão claros na Bíblia. No Novo Testamento, mostrando o Pai como aquele que está enviando o seu Filho ao mundo, o Pai que também envia o seu Espírito, porque Jesus vai dizer que o Pai também é aquele que vai enviar. Eu vou para o Pai, mas o Pai enviará outro em meu lugar. Então, acho que, começando pela Bíblia, pastor, e deixando as questões mais filosóficas e teológicas de lado, acho que vai ajudar muito. Porque, às vezes, ao invés de esclarecer, acaba complicando, né? É verdade. Acaba complicando. Eu acho que essa sua fala, que o senhor trouxe aí, eu acho que a essência de uma boa abordagem sobre esta lição. Entender de que essa relação da paternidade em nada tem a ver de que ele é maior que o filho, porque é chamado de filho, então a gente acaba projetando esse princípio que Deus estabeleceu na família, né, de papéis, de funções, pai, mãe, filho. A gente acaba projetando isso, e ao entender de que assim como o pai é a autoridade maior, o filho ele tem que se submeter ao pai. Aí a gente vai pegar às vezes buscar todos os significados possíveis dessa relação pai-filho na nossa experiência aplicando a Deus. Só que é importante lembrar que mesmo as metáforas que são usadas pelas Escrituras, elas são usadas com uma certa limitação. Sim. Né? Uma certa limitação. Por exemplo, existem metáforas que Deus é apresentado na Escritura, por exemplo, como a mãe,
como a mãe, Isaías, né? Isaías vai dizer, olha, pode porventura uma mãe esquecer de seu filho que gerou, ainda que a mãe venha a esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Então, metaforicamente, também Jesus é apresentado quando chora em Jerusalém, né? Que chora por Jerusalém, que Deus é apresentado ali como uma galinha, né? Que queria estender as suas asas sobre os seus pintinhos. São metáforas. Como esposo também. Isso. Temos diversas metáforas na Bíblia apresentando Deus como ursa, como leoa, como um animal selvagem, como Amós apresenta. Mas em que sentido está se falando dessa metáfora? Tá? Qual é a aplicação prática? Sim. Quer dizer, em todas as dimensões da ursa, da leoa? Não. O que é que está se falando naquele contexto? Então, é da mesma forma com relação ao pai, o senhor colocou bem. Eu acho que o professor que iniciar trazendo este esclarecimento, trazendo esta informação para o aluno, ficará, irmão Givanildo, mais fácil de compreender, de abordar primeiro e do aluno compreender o que é que está sendo abordado. Verdade, pastor. O desejo de Deus, desde a criação, né, ou antes mesmo da criação, era se relacionar com o homem, era fazer-se conhecido. E com certeza Deus usou uma linguagem acessível. Sim. É como se, digamos, isso é uma suposição, é uma ilustração, é como se a Trindade pensasse assim, olha, como é que nós vamos nos revelar aos homens? Para que eles possam compreender essa relação entre nós. Para que eles possam compreender o meu plano de salvação no futuro. Então Deus se revela como um Deus único, claro, como nós já vimos, mas que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E vários textos da Bíblia, nós vamos ver aqui no decorrer da nossa aula, que Deus é apresentado como Pai, né? Na ocasião do batismo, por exemplo, Deus fala, né? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Na ocasião da transfiguração, Deus fala mais uma vez, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então Deus se revela, se manifesta como Pai, para que nós pudéssemos compreender essa relação entre as três pessoas da Trindade, agora, claro, guardando as devidas proporções e não correndo o risco de pensar numa inferioridade do Filho e nem numa superioridade do Pai, porque as três pessoas da Trindade, como já vimos desde a lição de número 1, são eternos. Cada pessoa em si, Deus é eterno, imutável, soberano. Nós já vimos que não há superioridade, não há rivalidade, não há inferioridade na Trindade. Então, são termos que a Bíblia utiliza para nós entendermos essa relação entre Deus Pai e Deus Filho, mas não significa subordinação. Vamos chamar a próxima tela. A próxima tela, irmão João, nós temos um mapa mental. Queria que o senhor pudesse abordar, por favor. Sim, senhor pastor. O mapa mental nada mais é do que a lição distribuída em tópicos, né, e de uma maneira mais visual. Nós temos essas palavras que estão em negrito, compreender, que é um dos objetivos do primeiro tópico da lição. Qual seria o primeiro objetivo? Compreender a revelação da paternidade do Pai. Isso está distribuído em alguns subtópicos, feita a definição da paternidade do Pai, a paternidade eterna do Pai, o Pai gerou o Filho e o Pai nos concede o Espírito Santo. E o segundo tópico da lição, que tem como objetivo reconhecendo a paternidade do Pai. Como esse reconhecimento será feito? A partir de três subtópicos: confessar Cristo como Filho, a perfeição do amor do Pai e as bênçãos da filiação divina. E o terceiro e último tópico da lição, que tem como objetivo aplicar, mas aplicar o quê? Aplicar a experiência do amor do Pai. Isso vai ser dado através de três subtópicos. O amor é aperfeiçoado no crente, o amor é a marca dos filhos de Deus e fomos amados primeiro. Vamos para a próxima tela. E aí a próxima tela, irmão Jonas, nós temos o texto áureo, né? Nós temos um texto áureo, o texto áureo e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 14. E ao lado temos uma breve explicação bem sintética do versículo. A afirmação, o Pai enviou o seu Filho, revela a iniciativa amorosa de Deus Pai na obra da salvação. A missão do Filho não é resultado de mérito humano, mas da graça divina. João capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículo 8. Além disso, o verbo enviar destaca a origem divina de Cristo e a harmonia entre o Pai e o Filho no plano redentor, reforçando uma dimensão trinitária da salvação. Próxima tela.
E aí nós temos a revelação da paternidade do Pai. Primeiro, definição da paternidade do Pai. Segundo, a paternidade eterna do Pai. Terceiro, o Pai gerou o Filho. E quarto, o Pai nos concede o Espírito. Próxima tela, por favor. E aí, irmão Alessandro, nós temos a definição da paternidade do Pai. Pois não, pastor. Aqui temos uma citação da página 42 do livro Texto da Lição, escrito pelo pastor Douglas Batista, que diz assim, que a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, e aqui abre aspas, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, fecha aspas, conforme Efésios 4 e 6. E continuamos dizendo que acerca desse versículo, Bican destaca que Deus é sobre todos, é soberano e supremo. Aqui está uma citação do pastor Douglas Batista. E eu acho, pastor, que para acrescer ainda a essa definição de paternidade, a gente pode recorrer à declaração de fé das Assembleias de Deus, que diz assim, acho muito importante essa expressão, é possível um membro da Trindade submeter-se voluntariamente a um ou dois outros membros, mas isso não significa ser inferior em essência, pois há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza a outra, como se houvesse uma hierarquia divina. Existe sim uma distinção de serviço. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Aí continua falando o seguinte, falando sobre a questão da paternidade mais especificamente. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade que opera por meio do Filho e por meio do Espírito. Então eu penso que essa definição aqui, pastor, vai reforçar aquilo que no início do programa foi dito. A expressão paternidade, ela é utilizada aqui mais de uma forma didática, para mostrar que entre as pessoas da Trindade há funções diferentes, atividades diferentes, mas isso não significa divorciamento dentre elas, né? Elas estão ali, como já foi dita, unidas. Na declaração de fé fala sobre essa intrapenetração entre as pessoas, que na teologia é chamada de pericorese, onde uma pessoa da Trindade está, a outra está, nenhuma está na frente da uma nem atrás, mas elas estão em conjunto trabalhando. Mas para que o plano da salvação fosse executado, era preciso que houvesse distinções de serviços, né? Por exemplo, o Filho foi ele quem veio ao mundo, encarnou e tomou a natureza, além da divina plena que ele tem, também a natureza humana, para que houvesse um sacrifício. Então foi o Filho que fez isso. O Pai, como já foi citado aqui no batismo de Jesus, é ele que envia o Espírito para batizar o Filho ali no Rio Jordão, o Filho no seu aspecto puramente humano, quero dizer. Então essa expressão paternidade, pastor, ela vem nos auxiliar no sentido didático da teologia, né? Para entendermos de que existe sim, sem sombra de dúvida, na doutrina da Trindade, essa função específica de cada um. Eu diria que o termo paternidade, que é uma anotação pessoal, não é um título metafórico ou meramente funcional, mas fala de uma realidade ontológica relacional entre as pessoas. Ficaria muito mais difícil se disséssemos assim, a Trindade é a doutrina a qual estabelece um único Deus em três pessoas. Somente isso. Sim, três pessoas, mas como assim? Então, colocar na Trindade essas características de Pai, Filho e Espírito Santo facilitam o entendimento, que é o que a gente vai ver nos demais textos a seguir. Próxima tela. E aí na próxima tela nós temos Deus como Pai no Antigo Testamento. Pai como Criador, originador, Pai de Israel como nação e Pai compassivo e disciplinador. Muito bem, pastor. Esses textos aqui reforçam de que desde o Antigo Testamento a terminologia de Pai já era conhecida entre o povo de Israel, não é? O texto de Deuteronômio diz, não é ele, no caso Deus, teu Pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu. Veja que na cultura judaica, no pensamento do Antigo Testamento, quando Moisés escreve esse texto, Deus já se relacionava como Pai. O texto de Êxodo, por exemplo, Israel é meu filho, meu primogênito.
Interessante, pastor, que esse termo, meu filho, é o termo que o próprio Pai vai usar para Jesus lá na frente, não é? E também para nós como crentes, nós somos chamados de filhos de Deus. Então veja que existe uma função aí de relacionamento familiar, por assim dizer. E esse texto de Salmos é maravilhoso quando mostra que esse pai, além de ser compassivo, perdoador, misericordioso, ele também é disciplinador. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, esses textos, dentre outros que poderiam ser citados, pastor, nada mais é do que mostrar de que esse termo pai não é algo novo na Bíblia. Quando no Novo Testamento o próprio Deus chama o Filho, Jesus, de meu filho, para quem estava ouvindo aquilo já era algo já familiar. Porque havia, desde Gênesis, essa ideia de relacionamento entre pai e filho em relação à pessoa de Deus e o seu povo, Israel, e a sua criação, no modo geral. E interessante porque essa figura, né, vamos dizer assim, essa ilustração, usar aqui o termo que o irmão Givanildo usou, ela é peculiar do ser humano, né? É peculiar da fé cristã. Sim. A fé cristã que eu digo, falando do Antigo e Novo Testamento. Porque, por exemplo, em outras religiões você não tem essa ideia de Deus como pai. Você tem a ideia de senhor e escravo. E que todos se submetem. No Antigo Testamento, Deus se revela como um pai, como já foi dito aqui, que é o referencial básico, né? Deus criou a família, estabeleceu os papéis, e dentro desse papel da família, Deus se revelou à humanidade para que a humanidade, a partir da própria família, que é a célula máter da sociedade, pudesse compreender esta relação, que fala de relação de cuidado, né? Não é teu pai que te adquiriu, que te estabeleceu. Israel é meu filho, meu primogênito, pai compassivo e disciplinador, essa relação familiar. Entretanto, a gente vê pelos textos do Antigo Testamento que isso é sempre aplicado no sentido coletivo, né? Porque Deus criou Israel, Deus formou Israel, então sempre no sentido coletivo. Isso é fato e até fácil compreender o porquê dos judeus da época de Jesus se escandalizarem quando Jesus dizia assim, eu e o Pai somos um. Verdade. Ou Jesus se declarar como filho de Deus nesta relação. Diz, como é que pode? Como é que pode ser filho se o que você quer dizer que é Deus? Então, a gente vê que no Antigo Testamento essa figura de pai, ela é apresentada no sentido coletivo da nação, coletivo da nação de Israel, e sempre no sentido de aliança, criação. Deus criou e cuidado, né? Então, ele se revelou no Antigo como um pai, e já no Novo Testamento, a gente vai ver mais à frente, no Novo Testamento, a gente já vê esta relação de pai com filho de maneira mais individual. Exato. Do que de maneira coletiva, como no Antigo Testamento. Vamos para a próxima tela, por favor. Deus como pai no ensino de Jesus. Irmão Givanildo. Muito bem, então nós vamos perceber que Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, ele ensinou exatamente dentro de um contexto em que os judeus, em que os cristãos, os seus servos pudessem entender. Quando os discípulos pediram a Jesus assim, Senhor, ensina-nos a orar, como os discípulos de João ensinam, Jesus disse assim, olha, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus. E vários textos bíblicos, Jesus mostra exatamente Deus como Pai, não é? Nós podemos ver, por exemplo, em Mateus capítulo de número 6, quando Jesus estava falando exatamente sobre o cuidado da vida, a solicitude para não andar inquieto, Jesus disse assim, olha, vocês devem olhar para as aves dos céus, né? Isso está em Mateus capítulo de número 6, versículo 9, né? Versículo de número 25. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então, Jesus estava ensinando, né, que nós devemos ver Deus como o nosso Pai. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ainda no capítulo de número 7, a partir do versículo 7, ensinando sobre a bondade de Deus, Jesus diz, pedi e dar-se-vos-á,
buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então nós vamos perceber que essa filiação, Deus como Pai, tanto Pai de Jesus por geração, e também Pai de todos os seus servos, todos aqueles que lhe servirem, todos aqueles que tiverem um encontro com Cristo, né? Agora por adoção. Precisamos entender essa diferença, né? Então, Jesus foi gerado eternamente do Pai, mas nós fomos adotados na família de Deus. Também nos mostra aí o Pai como cuidador, né? Vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Isso está no capítulo 6, versículo 32. E o Pai amoroso e perdoador. Quando ainda estava longe, isso é a parábola do filho pródigo, né? O Pai viu e, movido de íntima compaixão, correu. Então nós vamos perceber Jesus nos seus ensinos, também nos mostrando esse relacionamento Deus como Pai. O Pai que é acessível, o Pai que é cuidador, o Pai que é amoroso, ensinando a cada um de nós que a partir do momento que cremos em Cristo, como diz João capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Jesus veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A diferença que nós precisamos entender é que quando Jesus se revela como Filho de Deus, ele está se falando, se referindo da mesma essência, da mesma natureza, né? Nós somos filhos de Deus por adoção, nós fomos adotados. Jesus é Filho de Deus porque possui a mesma essência, a mesma divindade, a mesma natureza. Isso precisa ficar claro nessa lição. Esse assunto está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos ainda com esse tema. Para falar sobre esse assunto. Para comentar ainda, tá certo? Então, não sai daí, nós voltamos depois de um rápido intervalo. Voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana, estudando a 4ª lição que tem como título A Paternidade Divina. No bloco anterior, nós estávamos comentando o primeiro tópico de nossa lição e paramos aqui nesta tela que fala Deus como Pai no ensino de Jesus. Só relembrando, o irmão Givanildo comentou aqui sobre esses textos aqui, o Pai íntimo e acessível, Pai nosso que estás nos céus, Mateus capítulo 6, versículo 9, e o que eu acho interessante, irmãos, nessa oração do Pai Nosso, é que a gente não vê em nenhum momento no Antigo Testamento, nenhum servo de Deus no Antigo Testamento orar ao Senhor como Pai, evocando-o como Pai. Verdade. Isso é algo bem especial na Nova Aliança, justamente em decorrência daquilo que nós já temos ouvido falar, que foi comentado no bloco anterior, de que agora em Cristo e por meio de Cristo nós fomos adotados como filhos de Deus, fazemos parte agora da família de Deus. João diz no capítulo 1 de seu evangelho que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, a nossa filiação espiritual, nós fomos adotados por Deus, por meio de Cristo, o Filho legítimo. Isso. Por meio do sacrifício do Filho legítimo, nós agora nos tornamos filhos adotivos. E agora com uma relação muito mais íntima e muito mais profunda que do Antigo Testamento, porque agora no Novo Testamento nós podemos chamar Deus de Abba, ou Abba, no sentido mais, uma tradução bem livre, ou paizinho querido, paizinho de amor, com uma grande intimidade, porque o apóstolo Paulo, em Efésios 2, nos diz agora que nós participamos da família de Deus. Olha que coisa linda. Exato. Fazemos parte da família de Deus. E a oração do Pai Nosso é uma oração que nos lembra, acima de tudo, que a nossa filiação, que só pode chamar Deus de Pai
quem o Pai tem por filho. Isso fala dessa filiação, desta relação que só é possível por meio de Jesus Cristo. Então, a oração do Pai Nosso fala de intimidade, fala de relação íntima, fala de relação familiar, coisa que no Antigo Testamento nós não tínhamos, por mais intimidade que os servos de Deus do Antigo Testamento tivessem, mas a gente não vê ninguém no Antigo Testamento fazendo oração, chamando a Deus, o Deus de Pai, nessa intimidade proposta pelo próprio Jesus no Novo Testamento. E aí também, característica também do Pai no Antigo Testamento como cuidador. Vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas as coisas. O texto que o senhor leu no bloco anterior, sim, que ele cuida até das aves, né? Quer dizer, ele é o Pai no sentido da criação. Quando ele diz ao profeta Isaías, e digo ao profeta Ezequiel, todas as almas são minhas, diz o Senhor. Então, ele é o Pai de todas as almas, ele é o Pai de toda a criação. E como Criador e como Pai Criador, ele não só criou, mas ele é o sustentador e preservador da sua criação. Como Israel, ele se relaciona a Israel como um Deus que o redimiu, que o gerou, que o redimiu, e nessa relação este Pai estabelece essa conexão com Israel, propondo a ele uma aliança a qual o povo se propõe a se submeter, e aí se desenvolve toda a relação com Deus no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento esta relação de Pai se afunila de maneira mais profunda, sobretudo no filtro chamado Jesus Cristo. Se afunila por meio de Jesus Cristo, e agora não é apenas Israel de maneira coletiva, que é filho de Deus, mas cada um individualmente, seja japonês, francês, alemão, italiano, em qualquer parte do mundo, que reconheça a Cristo como único e suficiente Salvador. João diz, reconheceu, então recebe o direito de ser chamado também filho de Deus. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí, irmão Jonas, nós temos reconhecendo a paternidade do Pai, confessar a Cristo como filho, a perfeição do amor do Pai e as bênçãos da filiação divina. Próxima tela, por favor. E nessa tela aí nós temos reconhecendo a paternidade do Pai. Na tela que está em foco, já começa assim: reconhecer Jesus como filho é reconhecer o Pai como fonte da salvação. Não há comunhão com Deus fora da mediação do Filho. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Essa dimensão pública da fé indica lealdade e pertencimento ao reino de Deus. Negar essa confissão é negar o próprio Pai. E está vindo à nossa mente, pastor, um versículo que merece muito a nossa atenção, na primeira epístola de João. Primeira epístola de João tem vários textos, entre tantos eu vou citar o capítulo 4 da primeira epístola de João e o versículo de número 15, e tem outro texto, esse eu pedi permissão ao senhor para ler, no capítulo 5 da primeira epístola de João e o versículo de número 12, que diz assim: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quando se reconhece Jesus como Filho de Deus, esse reconhecimento não é só um reconhecimento teórico, intelectual, é o reconhecimento da aceitação. Porque a centralidade e a exclusividade da salvação está na pessoa de Cristo Jesus. Se alguém tem o Filho, tem a vida eterna. Se não tem o Filho, também não vai ter a vida eterna. É o que diz o versículo número 12, e voltando, primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 15, diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Ou seja, o confessar, o aceitar, entender Jesus como filho, é aquilo que o professor Givanildo estava dizendo logo no início aqui. É entender que ele é a mesma essência do Pai.
Aí, como o evangelista Alessandro disse, é uma questão de função, não é uma questão de diminuição, nem é que ele está sendo subordinado ou que ele é inferior. É a aceitação dele como Deus. Veja que reconhecer Jesus como Filho de Deus é reconhecer ele também como Deus. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é entender que a salvação é exclusiva na pessoa de Cristo, que fora de Cristo é impossível a pessoa obter e chegar simplesmente no céu. Veja, até pelo texto de João 3,16, que é o texto, e Lutero disse que era o mini-evangelho, né? O mini-evangelho. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí mostra a iniciativa da salvação por Deus, que deu seu Filho, aí Deus já se revela como Pai, que deu seu Filho, aí que Filho? Unigênito, único da mesma espécie, como já foi discutido aqui, unigênito, para que todo aquele que nele crê em quem? Aí vamos fazer a pergunta ao texto, crê em quem? No Filho. Tenha, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observe, o Deus que agora se revela como Pai amoroso, que doa o seu Filho, e que no seu Filho está a salvação de toda a humanidade. Então, é esse mesmo status. A questão da paternidade, da relação, como o evangelista colocou, é funcional, está relacionado à função de cada um. Mas observe que no texto de João 3,16, você coloca o Pai e o Filho dentro do mesmo status. Por isso, quando Jesus, lá em João 14:1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crede também em mim. Então, a relação Deus, Pai e Filho, Filho, Pai, ela, no processo da salvação, ela é indiscutível. Não se pode falar de salvação se essa salvação não for por meio do Filho. E também, pastor, sempre pontuar que o reconhecimento de Jesus enquanto Filho de Deus é o reconhecimento da divindade dele. E olhe que os judeus reconheceram isso até mais rápido, pelo menos é o que demonstra que os judeus inimigos de Cristo, naquele momento, naquele foco dali, reconheceram isso mais rápido do que os próprios discípulos. Lá em João capítulo 5, versículos 16 a 18, diz assim, ó, capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 16 e o versículo 18. E por esta causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Versículo 17. Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Aí vem o versículo 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quer dizer, a ideia de Pai no Antigo Testamento, como o senhor já tinha citado no primeiro bloco, é aquela ideia de Pai nacional. É por isso que no Antigo Testamento a gente tem 15 ocorrências da palavra Pai referente a Deus, mas já no Novo Testamento é mais de 245. E aqui não. Aqui nesse aspecto o judeu está dizendo, se ele está dizendo que Deus é o Pai dele, então ele tem a mesma essência, a mesma natureza. Isso, na verdade, isso para eles era até uma blasfêmia. É blasfêmia, é por isso que procuravam justamente em matá-lo. Então, o reconhecimento de Jesus enquanto Filho, o reconhecimento da sua divindade, o reconhecimento da centralidade da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Lembrando que a questão de Pai e Filho é justamente essa questão de função, né? E isso não limita a Deus e nem limita a Jesus, porque quando a Bíblia diz a mão de Deus, né, os olhos de Deus, não está limitando Deus de jeito nenhum. Da mesma maneira, chamando Deus de Pai e o Filho de Filho, não está limitando nem tampouco diminuindo. E aí é importante relembrar, né, que esta figura de Pai, a gente sabe, Deus se revela nas Escrituras como um Pai, mas nós sabemos que Deus é infinitamente mais que um Pai para a humanidade, ou para todos nós. Deus é muito mais que um Pai. Às vezes há pessoas que dizem assim, meu Deus, porque eu já ouvi alguém dizer assim, Deus não deveria ter se revelado nas Escrituras como um Pai, porque a experiência, essa pessoa disse, a experiência que eu tenho de um pai não foi a melhor. E quando eu penso no meu pai e vejo Deus como um pai, eu projeto,
eu espelho Deus, eu espelho para Deus a experiência que eu tive. Só que eu disse, o problema seu é o referencial. O problema é que você está espelhando de um pai que está fora do projeto original, você está projetando isso na pessoa de Deus. Ao contrário, a compreensão ela é inversa. Deus é o referencial para todos os pais. Se o pai, de repente, não está sendo o pai que deveria ser originalmente proposto por Deus lá no Gênesis e estabelecido lá os papéis, e se ele não cumpre o seu papel, ele está fora daquilo que é o papel original. Deus, sim, Deus é que representa um verdadeiro pai. Tudo que um pai deveria possuir, ele está expresso no relacionamento de Deus com o seu povo, seja no Antigo ou no Novo Testamento. E aqui a gente viu algumas características: um pai cuidadoso, um pai amoroso, um pai disciplinador, um pai justo, um pai que se relaciona com o seu povo e se preocupa sobretudo com o seu povo e com os seus filhos. Então, olhar a experiência que nefasta que alguém teve com relação à figura do pai e pensar Deus nesses termos, você está, na verdade, invertendo a lógica. A lógica correta é: o que é que Deus quando se revela como um pai, o que é que a Bíblia mostra nesta relação de Deus com a nação de Israel, a relação de Deus com Jesus, a relação de Deus com seus filhos adotivos? O que é que nós podemos perceber? Um Deus amoroso, um Deus cuidador, um Deus que não abandona, um Deus que está sempre junto, está todas as horas, todos os momentos. Aí, Isaías, Deus diz assim: olha, pode uma mãe se esquecer do seu filho que gera, ainda que ela venha esquecer, todavia eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Então, veja o cuidado de Deus. O cuidado de Deus está acima da figura do papel do pai ou da mãe que acabou sofrendo a alteração com a presença do pecado. E aí, como o pecado acabou manchando esta relação, a gente olha para ele, que está fora dessa realidade. O que é que Deus espera de cada pai? Deus é um modelo para cada pai. Deus é um modelo para cada mãe. Deus é um modelo para cada um de nós. Vamos para a próxima tela, por favor. E a próxima tela, nós temos ainda, irmão Jonas, reconhecendo a paternidade do pai. Na perspectiva da fé cristã, Deus é eternamente trindade. Desde a eternidade, ele existe como uma comunhão perfeita entre três pessoas. Deus nunca esteve isolado, mas sempre foi uma comunidade divina, marcada por uma relação familiar constante e profunda entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa citação é do livro A Adoração ao Espírito Santo, que é do nobre evangelista que nós temos aqui, o evangelista Alessandro Barreto. Com destaque para essa citação, que está lá na página 45, onde é dito que a Trindade ela é marcada por uma relação familiar. Essa expressão achei muito bonita: relação familiar, uma relação constante e uma relação profunda. Então são três palavras que merecem destaque para a gente entender o que é justamente a Trindade. Ela é familiar, ela é constante, ela é profunda. Aí se coaduna perfeitamente com aquilo que o pastor Douglas Batista também diz: ela é inseparável. Agora, esse mistério, pastor, a gente vai até aqui, né? Porque nós somos seres humanos limitados, tentando entender o infinito, né? Ou melhor, tentando entender aquilo que a mente humana não consegue alcançar na sua plenitude. Mas o que o bom dessa citação é a gente falar da Trindade nessa relação familiar. Aí chega mais uma vez naquele conceito de funções, né? A função do Pai, a função do Filho e a função do Espírito Santo, mas são três pessoas coeternas. Nenhuma foi originada primeira do que a outra, né? Irmão Jonas, o senhor mencionou aí o livro do evangelista Alessandro Barreto, aqui, Adoração ao Espírito Santo. Ele está com um exemplar aí. Eu queria que o irmão Alessandro pudesse fazer aí um
Sim, um senhor, spoilerzinho aí desse livro, Sim. que está fazendo grande sucesso aí de obrigado, venda, graças a Deus. Obrigado. Faça um spoilerzinho assim, a importância desse livro nessa abordagem e também da abordagem do tema e também a aplicação desse livro para a lição desse trimestre. Primeiramente, obrigado, pastor, por essa oportunidade, né? Esse livro, Adoração ao Espírito Santo, uma abordagem bíblica, histórica e teológica no contexto da Trindade, foi uma publicação do ano passado, em outubro do ano passado. E esse livro, pastor, ele trata justamente da doutrina da Trindade e especificamente falando da adoração ao Espírito Santo. No capítulo 1, por exemplo, são quase 70 páginas, nós vamos tratar aqui sobre a doutrina da Trindade nos concílios ecumênicos, na patrística, no conceito bíblico, histórico. E do capítulo 2, pastor, ao capítulo 8, nós vamos tratar sobre a adorabilidade ao Espírito Santo, por exemplo, na igreja primitiva. Nós vamos falar sobre a patrística, sobre a doxologia, vamos falar sobre o triságio, vamos falar sobre a reforma protestante, a teologia contemporânea e, por fim, trabalhar sobre a adoração ao Espírito Santo na enologia da harpa cristã. Algumas pessoas têm algum receio de dar glória ao Espírito Santo. Ora, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos e iguais, então a adoração para um é adoração para qualquer outra pessoa. Quando eu digo glória a Deus, estou glorificando os três. Mas se eu quiser individualizar, eu posso. Glória ao Pai, da mesma forma ao Filho ou ao Espírito Santo. Então nós trabalhamos aqui 6 hinos, pastor, que na harpa cristã expressam adoração ao Espírito Santo. Então esse livro, para que pudéssemos trabalhar sobre a adoração ao Espírito Santo em cada fase histórica, nessas fases históricas nós precisamos amarrar o contexto da doutrina da Trindade. O que é que na patrística se entende por Trindade? O que é na reforma protestante que se entendia por Trindade? O que é que, por exemplo, o que é a doxologia trinitária na Bíblia? O que é que a teologia contemporânea entende por Trindade? O que é que na harpa cristã se entende por Trindade? Então esse livro, assim como o livro do pastor Valber Gustavo, que é uma excelente obra, que trata sobre a doutrina da Trindade, ele vem juntar forças, por assim dizer, e corroborar, pastor, para essa temática sobre a doutrina da Trindade. Né? E eu acho interessante esse tema, evangelista, porque, primeiro, porque ele traz 2 respostas. Sim, senhor. A primeira resposta, vamos supor, uma resposta interna corporis, para aqueles irmãos que são pentecostais e que vê esse tema com estranheza. É verdade. E aí o fato do senhor ter citado os hinos da harpa cristã mostra que isso já é uma prática comum que a igreja sempre praticou e que agora apenas o senhor teorizou. Perfeito. Teorizou e transformou isso em um conteúdo literário. E segundo, ele vem também responder aqui não seria mais interna corporis no sentido pentecostal, Pois não, pastor. mas há outras tradições cristãs que, por uma injustiça histórica, acabaram deixando o Espírito Santo de lado, colocando o Espírito Santo como coadjuvante da história, né? Porque baseado apenas no único versículo de dizer que ele me glorificará, então o Espírito Santo é coadjuvante dentro de todo o processo e a gente percebe que o Espírito Santo ele atua de maneira não coadjuvante, mas de maneira protagonista no Novo Testamento, sobretudo na realidade da igreja, da igreja de Atos 2 para frente. A gente percebe assim, a presença do Espírito Santo na teologia lucana, etc. Então, esta obra ela tem esse significado profundo, não só de dar uma resposta àqueles que tinham um certo receio de ver o Espírito Santo ou que via o Espírito Santo como coadjuvante no processo da salvação ou na história da revelação. Esse texto ele vem mostrar desde lá o primeiro século, né? Primeiro século até os dias de hoje, como também para o pentecostal refinar ainda mais a doutrina pentecostal, refinar a pneumatologia, uma doutrina que nos é tão cara. Né? Não é porque a pneumatologia ela não é a única doutrina que é relevante no pentecostalismo. Não. Na verdade, a pneumatologia no pentecostalismo, ela volta ao seu devido lugar que ela sempre teve no primeiro século, lugar que ela sempre teve na vida da igreja do primeiro século. Por isso, irmãos, nós recomendamos esta obra. É importante que cada professor possua esta obra em sua biblioteca pessoal. Aliás, não só cada professor,
mas todo crente que ama as Escrituras e que ama a doutrina da Trindade ou a pneumatologia. Vamos para a próxima tela, por favor. E aí na próxima tela nós temos reconhecendo a paternidade do Pai. Evangelista Alessandro. Pois não, pastor. Aqui tem uma citação da belíssima obra aí do pastor Valber, Doutrina da Trindade, quando ele diz que a expressão Filho de Deus, aplicada a Jesus, aponta para a sua divindade. No contexto judaico, alguém dizer que era filho de Deus era fazer-se igual ao Pai. E aqui tem um texto maravilhoso do Evangelho de João, capítulo 5, pastor, versos 17 e 18, quando diz: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E baseado nessa parte, pastor, eu queria comentar um pouquinho rapidamente aqui no tempo que nos resta, de que esta ideia de expressão de paternidade é algo tão maravilhoso que nos aproxima do Pai através do Filho, através de Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículo de número 26, Jesus disse assim: Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Veja que esse relacionamento entre pai e filho, entre o Pai e Jesus, nos aproxima do Pai. Os discípulos chegaram assim e disseram assim: Mostra-nos o Pai. E ele disse: Vocês estão me vendo, porque quem me vê, vê o Pai. Veja que essa multirrelação entre o Pai e o Filho fala de uma proximidade. João ainda, pastor, no capítulo 17, versículo de número 21, diz assim a palavra de Deus: Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, para que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei-lhes a glória. Olha que coisa interessante, Jesus está dizendo: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu, Pai, me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Aí Jesus termina: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, Pai, esteja neles e eu neles esteja. Que coisa interessante. E termina o tempo, já está aí. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, Paulo disse: E eu serei, Paulo escrevendo, citando o Antigo Testamento: E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então eu termino dizendo de que essa filiação entre o Pai e o seu Filho nos aproxima do Pai e nos faz ser um com eles. Isso é um mistério da Trindade que não tem como explicar. E Jesus, na nova aliança, ele inaugura uma nova relação. Exatamente. Uma relação. Agora nós somos filhos adotivos, por meio de Jesus Cristo, estabelecendo uma relação mais profunda com o Pai. Por isso que meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí, nós temos ainda muita coisa para comentar. Nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 4, que tem como título A Paternidade Divina. E no bloco anterior nós comentamos sobre o segundo tópico e agora nós vamos avançar para a próxima tela. A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente,
o amor é a marca dos filhos de Deus e fomos amados primeiro. Próxima tela, por favor. E aí, irmão Givanildo, nós temos a experiência do amor do Pai. Muito bem, pastor. Nós vamos fazer uma leitura de uma citação do pastor Douglas Batista, do seu livro A Santíssima Trindade, que diz assim: o aperfeiçoamento do amor na vida do crente é obra do Espírito Santo. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. 1 de João capítulo 2, versículo 5 diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A obediência às Escrituras revela um amor genuíno e em maturação. Ou seja, esse amor de Deus, que já é compartilhado com todos os seres humanos. Nós vimos que Deus possui 2 grupos de atributos, né? Os atributos incomunicáveis, eternidade, onipotência, onisciência, imutabilidade, são atributos que só o Deus Trino possui. Mas existem atributos que são comunicáveis: amor, bondade, justiça. Então, o ser humano em si já é capaz de amar baseado nesse atributo comunicável de Deus. Mas a partir do momento que nós cremos em Cristo, recebemos como Salvador, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. E agora nós temos dentro de nós o fruto do Espírito, que foi produzido pelo Espírito Santo dentro de nós, que possui 9 virtudes ou 9 características, e a principal deles é o amor, né? Gálatas 5:22 diz isso: mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor. Então, esse amor de Deus agora, ele é compartilhado conosco através do Espírito Santo, e isso por intermédio da palavra de Deus. Em João capítulo de número 14, versículo de número 23, Jesus disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Estou lendo esse texto porque a última frase que nós lemos diz exatamente isso: a obediência às Escrituras revela um amor genuíno e em maturação. E Jesus disse isso, João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, isso é algo recíproco. A partir do momento que nós amamos a Cristo, nós guardamos a sua palavra e, consequentemente, passamos a amar o nosso irmão. Não é que isso é uma virtude da vida cristã, uma virtude do Espírito Santo. Então, essa experiência do amor do Pai, ela é vivenciada na relação também de nós para com Deus e de nós para com o próximo. Eu gostaria de ler ainda outro texto que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, Romanos capítulo de número 5, versículo 5, ele diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, esse amor do Pai agora, que é compartilhado com o ser humano através do atributo comunicável e numa proporção, numa dimensão ainda maior, a partir do momento que nós cremos em Cristo e o Espírito Santo veio habitar em nós. E é interessante que Paulo diz que o amor de Deus, ele está derramado. Ele não diz que foi derramado, ele não diz que será derramado, ele está derramado como uma ação contínua, não é? E é isso que nos dá condições de amarmos a Deus e de amar ao próximo através da ação do Espírito Santo. E esta ideia do Pai, amor, veja, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, o Pai enviando o Filho, um ato de amor. João 3,16 mostra, né, que Deus amou o mundo, né? Deus, como um Pai, entregou o seu Filho. O seu Filho. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus tem amor, porque Deus amou, a Bíblia também diz que o amor é uma expressão tão profunda, tão extensiva, tão indefinível, vamos assim dizer, que João, em sua teologia, ele diz assim: Deus é amor. Exato. Se você compreender a dimensão, a profundidade do ser de Deus, você vai entender a dimensão e a profundidade do amor. E aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 7 em diante, nos diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é muito profundo. Ao mesmo tempo que João diz assim, Deus é amor, diz assim, ele nos amou, né? Ele nos amou. E nesta relação de amor, relação paterna, ele enviou o seu Filho. Enviou o seu Filho. E é por meio do seu Filho que nós temos acesso a Deus. Então essa pericorese, né? Essa relação intratrinitariana, é o que o senhor fala tanto aí nesse livro, né? Sim, Intratrinitariana, isso a gente percebe claramente, irmão Jonas, aqui na Epístola de João. Com certeza, pastor, porque quando diz que Deus é amor, não está fazendo referência somente ao Pai, está fazendo referência ao Filho, está fazendo referência ao Espírito Santo. É um atributo que é comum entre eles, quer dizer, não é um maior do que o outro. E esse amor de Deus, como já foi mencionado aqui, a partir do texto bíblico, foi derramado em nossos corações. E é bom deixar claro também que esse amor que está em nosso coração é amor sacrificial. O apóstolo João menciona isso na primeira epístola, capítulo 4, versículo 11, na versão corrigida, diz assim, amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Se Deus assim nos amou, aí como foi que Deus nos amou? Enviando o seu Filho, quer dizer, um amor sacrificial. Então é esse mesmo amor que está em nosso coração que também deve ser sacrificial em relação à igreja e em relação aos outros, porque é da mesma maneira, vamos dizer como ele faz essa comparação, no sentido de sacrificial, quer dizer, não é um amor teórico, você tem que fazer alguma coisa em relação ao outro. Vamos para a próxima tela. E aí na próxima tela, irmão Jonas, nós temos as bênçãos espirituais de ser filho de Deus. Isso é um privilégio indiscutível. Privilégio que Deus nos dá de sermos chamados seus filhos. E aí nós temos as bênçãos de ser seu filho. Algumas bênçãos que estão relatadas nesse quadro aqui, pelo menos aquelas que são mais comuns na escola dominical. Primeira, a adoção divina. Fomos feitos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 8, versículo 15. Não dá para detalhar todos os versículos, mas pelo menos essa questão da adoção de filho por meio de Cristo. Isso tem que ficar bem claro, professor da escola dominical, que só é possível ser filho de Deus adotivo por meio de Cristo Jesus. Outra bênção espiritual que nos é concedido, o novo nascimento, ou seja, a mudança de natureza que é feita dentro de nós. Um texto básico para isso é João capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 16, que fala justamente de Nicodemos. E nós temos também outra bênção espiritual, que é o perdão dos pecados. A partir do momento que nós somos filhos, nós fomos reconciliados, tivemos uma reconciliação plena com Deus, Efésios capítulo 1 e o versículo número 17. Versículo 7, fazendo somente essa retificação. E outra justificação, que seria a justificação, uma mudança de posição. Antes de pecador, éramos pecadores perdidos, agora continuamos pecadores, mas pecadores redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, e em Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 1, nós somos declarados em Cristo justos diante de Deus. Vale mencionar aqui, pastor, pedir só mais uns segundos ao senhor, porque nessa questão de justificação, quer dizer, não interessa a quantidade de pecado, não interessa o que a pessoa fez lá atrás. Quer dizer, pode ser o maior pecado do mundo, ele pode estar hoje num presídio, cumprindo 30, 100 anos de prisão, mas a partir do momento que ele aceita Jesus como Salvador, enquanto a legislação olha para ele como sendo um condenado, Deus olha para ele como sendo justificado em Cristo Jesus, porque ele passa a ser filho de Deus. Não anula as condenações, mas anula a principal da condenação, que é a condenação divina. Por último, Romanos capítulo 8, versículo 1, nós temos uma coisa que não se compra, só através de Cristo Jesus, paz com Deus, que é o relacionamento que passa agora a ser restaurado. O homem não está mais em conflito com Deus, porque a sua natureza ela foi renovada. E acesso direto ao Pai é outra bênção
espiritual que nós temos, acesso direto ao Pai, a liberdade de orar e de se aproximar de Deus. Aqui está sendo citado Hebreus capítulo 4, versículo 16, mas a questão do acesso eu posso ir um pouquinho mais além de chamar outro texto. Como é bom chegar na oração e dizer assim, Pai Nosso, né? É nosso Pai. Isso são algumas das bênçãos espirituais. E ser reconhecido, né? Por Deus, né? Verdade. É o mais importante, você dizer o Pai Nosso e ter a senha de acesso à identificação direto, do contato direto com o Senhor. E vemos um momento na nova aliança de um privilégio descomunal. Nós temos o privilégio que os do Antigo Testamento não tiveram, né? Somos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus. O senhor citou aí o caso daqueles que estão no presídio, porque aqui na terra os homens colhem as consequências dos seus pecados. Independentemente seja crente ou não, o que fizermos, colheremos. É a lei da semeadura. Agora, diante de Deus, se confessarmos a Cristo como único, suficiente Salvador, somos adotados como filhos, somos isentos da condenação eterna, mas não isentos das consequências de nossos pecados. Eu queria só acrescentar, pastor, que Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 17, Paulo diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, ou seja, a partir do momento que cremos em Cristo como Salvador, nós nos tornamos herdeiros. E Paulo diz ainda, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo e automaticamente ou consequentemente co-herdeiros com Cristo e também seremos no futuro glorificados. Vamos para a próxima tela. E a evangelista, nós temos neste quadro a sinopse de nossa lição, né? Cada tópico de nossa lição, primeiro tópico, tem um finalzinho, tem uma sinopse, segundo tópico, a sinopse, terceiro tópico, a sinopse. Aqui trouxemos essas três sinopses da nossa lição, que a ideia é fazer uma síntese de tudo aquilo que foi estudado, né, que foi estudado nesta semana. Aí eu queria que o senhor pudesse comentar. Pois não, pastor, muito bom, maravilhoso isso aqui. Eu acredito que começar com aquele mapa que distribui o assunto e terminar com a sinopse, lembrando o que viu, fecha com chave de ouro, não é? Perfeito. Esse primeiro ponto, pastor, nós vimos na lição de hoje de que a paternidade de Deus, que é eterna, ela revela-se quando ele envia o Filho e também na concessão, desculpe-me, do Espírito, ou seja, concedendo também a possibilidade desse relacionamento com o Espírito. E quando estávamos aqui lendo esse texto, me lembrei de Lucas capítulo 11, versículo 13, quando diz, pois se vós, disse Jesus, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, e aqui a palavra dádiva é dom, presente, né? Sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pediram. Observe que essa paternidade ela é revelada no envio do Filho para morrer na cruz, mas é também revelada na concessão do Espírito. Quando esse Espírito ele é entregue, ele foi enviado pelo Pai. E Jesus diz isso. Lá em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus diz, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Ele diz, enviará em meu nome. Mas quem vai enviar? É o Pai. O Espírito Santo foi enviado pelo Pai, assim como o Filho foi enviado pelo Pai. E por fim, para terminar esse primeiro ponto, ainda João 15 e 26 diz, disse-lhe Jesus assim, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Eu acho bonito aqui, pastor, porque no capítulo 14, versículo 26, Jesus disse que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai. No capítulo 15, versículo 26, diz que ele é da parte do Pai, mas foi enviado por ele, pelo Filho. Veja que comunhão, né? Que coisa extraordinária, ver a concessão do Filho, a concessão do Espírito, junto com a pessoa do Pai e do Filho. O segundo ponto, a gente viu que confessar a Jesus
como filho de Deus, é uma evidência da filiação divina. E o texto magno para isso é João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, nós temos que deixar claro de que o Pai e o Filho estão aqui em evidência para a questão da salvação do homem. E o Espírito Santo participa, convencendo o homem de seu pecado. E por fim, terminamos agora no último ponto, falando que o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Em que sentido? Assim como o Pai amou o Filho, o Filho unigênito, único, da mesma natureza do Pai, ele amou os filhos adotados, que somos nós. Então, é terminado no glória a Deus por isso. Irmão Givanildo, o professor, como já foi falado aqui, fazendo essa retomada aí, essa síntese no final da lição, é bem pedagógico para a fixação do conteúdo. Para a fixação do conteúdo. Como disse o evangelista Alessandro, né? É fechar com chave de ouro. Está, digamos assim, batendo na tecla mais uma vez, reforçando o aprendizado para que o aluno possa compreender essa lição, que em certo aspecto é uma lição doutrinária, teológica, mas ela também é prática. Nós precisamos tornar essa aula o mais prática possível, né? Aprender sobre a paternidade, ver Deus como nosso Pai que cuida de nós. Então, eu diria que é uma forma de nós reforçarmos o aprendizado lendo a sinopse de cada tópico da lição. Irmão Jonas, esta lição, como já comentamos, é uma lição que requer do professor um pouco mais de cuidado, um pouco mais de estudo e, sobretudo, procurar evitar os ladrões do tempo, né? Sim. Existem os ladrões do tempo dentro da sala de aula. É aquele aluno que, às vezes, faz uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto. É claro que o professor, como ele é o que está à frente da sala, ele tem toda a autonomia no direcionamento do conteúdo. Então, é claro, se aparece um aluno que levanta a mão, faz uma pergunta que não tem nada a ver, é importante o professor, com muita educação, com muita cautela, dizer, olha, meu irmão, esse assunto como não está dentro daquilo que nós estamos estudando, depois a gente conversa sobre este assunto, ou até mesmo, antes mesmo de começar a aula, ele trazer essa, olha, irmãos podem fazerem perguntas, desde que estejam relacionadas ao conteúdo de hoje, porque se o professor só tem, assim, no geral, 1 hora de abordagem, tem 3 tópicos, além da introdução e da conclusão, e ainda tem as aplicações e as dúvidas também de alguns alunos que surgirão ao longo da apresentação para ser trabalhado dentro de 1 hora, então o professor precisa dominar o conteúdo para poder, dentro desse tempo, abordar o que de fato precisa ser abordado. Com certeza, pastor. E o professor da escola dominical, ele deve também levar em consideração que a própria lição da escola dominical, ela já traz um plano de aula. Então, esse plano de aula, ele não está simplesmente ali, não foi colocado somente para preencher um espaço vazio. Esse plano de aula, ele foi pensado em relação a todo o conteúdo que será trabalhado. Veja que sempre na apresentação da lição, o senhor faz sempre questão de mostrar os objetivos da lição, os objetivos presentes na lição. Então, se o professor apresenta a lição, apresenta os objetivos, mostra a estrutura da lição, fica mais fácil de conduzir a aula e evitar justamente esses chamados ladrões do tempo, né? Isso é a parte pedagógica. Já a parte teológica, que é recomendável para o professor ler o livro da lição, o livro da lição está muito bem escrito. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é outro livro que não pode faltar na biblioteca do professor. E, claro, hoje tem vários conteúdos espalhados pela internet aí fora, mas vamos procurar um conteúdo ortodoxo, dentro da linha pentecostal, como esse que está sendo trabalhado aqui. A gente tem que puxar para o nosso lado, para esse que está sendo trabalhado aqui, sempre visando o bem e o crescimento da igreja. Porque qual o problema, muitas vezes, quando a aula desanda? É porque se puxa justamente para o lado filosófico e, no fim, geralmente eu fico perguntando, eu vou aplicar isso aonde? E a primeira coisa que a gente pergunta numa lição de escola dominical é dizer, isso vai servir para quê? Quer dizer, se o professor responder isso, então tudo que a gente está falando aqui tem que ter uma aplicação. Veja que uma das aplicações nossas daqui é,
Se o professor terminar a aula dizendo assim, você é filho de Deus, tu já parasse para pensar nisso? Tu é filho de Deus, Jesus te comprou pelo teu sangue, tu tem uma série de benefícios. É aquele que está triste, lá cheio de problemas na vida, tu tem acesso direto ao Pai, te ajoelha aí, fala com o Pai Celestial que Ele vai te responder, te renovar, te consolar. Então, é isso que é, no final de toda a discussão, seja ela teológica ou filosófica, mas eu preciso da prática. E a prática é, você é filho. Isso é o maior benefício que o homem pode ter aqui. Fala da identidade, fala do acesso livre, fala de um pai que cuida, que ama, que preserva, que está 24 horas e que não existe ligação com ele ocupada, né? Não existe nada. Qualquer hora que a gente acessá-lo, ele está à nossa disposição. E aí, somando a isso que o senhor está falando, o cuidado que o professor deve ter, que às vezes vê um conteúdo aqui, outro ali, outro ali, outro ali, aí sai pegando, fazendo a maior coleção, né, de conteúdo, é quando chega na sala de aula, por onde eu começo? O que é que eu vou fazer? Porque tem tanta informação que às vezes não sabe por onde começar. Então, é o conselho dos antigos, né? O melhor caminho é aquele que a gente conhece. E só fazendo um adendo aqui, para ninguém achar que eu estou sendo antiteológico, é porque o espaço é a escola dominical, né? Isso. O espaço da discussão, o espaço do debate, no mundo teológico, isso é normal, isso é corriqueiro. Mas o espaço da escola dominical se permite até determinado ponto, mas que no fim se fez com aplicação para a vida prática dos alunos. Evangelista Alessandro, nosso tempo já foi embora. Que conselho o senhor dá ao professor que nos acompanha nesse momento? Amém, pastor. Ser bíblico. E falando em Bíblia, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 diz: todavia, para nós há um só Deus e um só Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por nós. E por fim, Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estarem em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Bom, Givanildo. O professor deve deixar bem claro que nós vamos estudar essa lição, a paternidade divina, dentro de dois aspectos. No que diz respeito à paternidade divina para com Cristo, ela é eterna, não é? Então, Jesus sempre foi o Filho de Deus, isso é eterno. E, no sentido de paternidade para conosco, é a partir do momento que nós cremos em Cristo. É quando nós cremos em Cristo e o recebemos Jesus como nosso Salvador, que nos tornamos filhos de Deus. A paternidade de Deus para com Cristo significa dizer que Cristo possui a mesma essência, a mesma natureza, a mesma divindade. E a paternidade de Deus para conosco, a partir do momento que cremos em Cristo, devemos entender que não significa ser filho de Deus como Jesus é. Como filho de Deus, Jesus é único, possui a mesma essência, a mesma natureza. Mas como filho de Deus por adoção, todos salvos em Cristo. Bom, Jonas. O professor da escola dominical também deve aproveitar a oportunidade de incentivar seus alunos a evangelizarem, porque é uma excelente oportunidade. Somos filhos de Deus por adoção, mediante Cristo Jesus. Então, quando nós evangelizamos, nós estamos pregando o evangelho e quando as pessoas aceitam, se tornam também filhos de Deus. É uma grande oportunidade também de evangelizar. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor. Evangelista, nos dê a honra. Pois não, pastor. Oremos. Querido Deus, queremos louvar o teu nome, te agradecer, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa de relembrarmos a tua paternidade, Senhor, para conosco, para com Jesus. Obrigado pelo teu amor manifesto, Senhor, através do envio de Jesus, através do envio do teu Espírito. Obrigado por aquilo que aprendemos. Continua abençoando, Senhor, cada professor, professora, dirigente, superintendentes de escolas. Que as tuas boas mãos continuem sobre a Rede Brasil de Comunicação, que tem sido esse veículo, Senhor, abençoador. Abençoa nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, toda a sua família, a diretoria da nossa igreja. Abençoa a superintendência também, Senhor, das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco. Fica conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 4ª lição com o tema A Paternidade Divina. Na próxima semana veremos a 5ª lição com o título O Deus Filho.
O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém.